Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levar, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Saudamos os nossos ouvintes em todas as partes e convidamos-los a uma pausa para a meditação no Deus da nossa fé, o Deus que nos pode salvar. Cantarei do amor de Deus, seu excelso amor por mim, porque Ele desceu dos céus e morreu na amarga cruz. Cantarei do amor de Deus sem cessar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Deixa Jesus
abrir-nos portal, pra sempre irei a meu lar no céu, viver com meu Senhor. O trono real e o céu de luz, deixa Jesus por nós. Foi o seu santo eterno amor que o fez meu Salvador, Ninguém como Jesus pode satisfazer os anelos do homem. Ele é maravilhoso à alma contrita porque perdoa o pecado. Perdoa e esquece os nossos males quando deveras nos arrependemos deles e os confessamos. Maravilhoso é Jesus, sabe perdoar e esquecer. Isto é que anima seus filhos quando o mal os quer vencer. Oh, maravilha, perdoa os seus. Sim, maravilha do amor de Deus. Porque então sem fé desfalecer, Deus quer perdoar e esquecer. Cerro pros meus pecados, brancos qual neve será. Limpo no sangue de Cristo, sentes bate o coração. Oh, maravilha, perdoa os seus. Sim, maravilha do amor de Deus. Porque então sem fé desfalecer, Deus quer perdoar e esquecer. E agora Roberto Rabelo com a sua palestra, hoje subordinada ao tema Salvos pela Graça. Todos quantos entrarem no céu entrarão pela porta da graça. Ninguém jamais foi salvo por suas próprias obras ou obras da lei, como diz a Escritura. A lei de Deus requer perfeição, pois ela é o próprio caráter de Deus em forma escrita. Nós, porém, não podemos dar perfeição porque somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. A Escritura diz que o pecado é a transgressão da lei. 1 São João 3, 4. E que o salário do pecado é a morte. Dessa maneira, todo pecador acha-se condenado à morte. Alguns têm a estranha ideia de que na velha dispensação, ou tempos do Velho Testamento, os homens eram salvos por guardar a lei, mas na nova, após a cruz, são salvos pela graça de Cristo. Nada podia estar mais longe da verdade. Pecado é pecado em ambas as dispensações, e a graça é o único meio de nos livrarmos dele. A graça é o não merecido amor de Deus, a não merecida misericórdia do céu para conosco. Por justiça nós merecíamos a morte. Por causa dos nossos pecados nós merecíamos a perdição, perdição eterna. Jesus, porém, tomou o nosso lugar e pagou por nós a justa pena. Se cremos nisto, se aceitamos o seu sacrifício como feito por nós, pessoalmente, a sua perfeita justiça é lançada à nossa conta e somos salvos da condenação da lei pela graça de Deus nele. Se essa ideia de duas dispensações fosse verdade,
uma dispensação com salvação pela lei, outra com salvação pela graça, Deus teria um céu dividido, teria filhos seus da velha dispensação louvando as suas próprias obras, e teria outros filhos, os da nova dispensação, louvando a obra que por eles Cristo efetuou na cruz. Os que entrarem no céu terão somente uma razão para lá estar, a saber, os méritos do Salvador Jesus Cristo, pois está escrito: abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. A lei revela a justiça de Deus e sempre foi considerada amiga pelos homens bons. Salomão, nos tempos do Velho Testamento, escreveu: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. No Novo Testamento, São Paulo diz: a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7, 19. Temos sobretudo a palavra do Senhor Jesus Cristo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Salmo 40, versículo 8, comparado com Hebreus 10, 5 a 7. Como vemos, a lei de Deus estava no coração de Jesus. Por isso pôde ele dizer: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. São João 15, 10. Na velha dispensação, Davi disse: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, 7. Na nova dispensação, São Paulo diz: a lei é santa, é espiritual, é boa. Romanos 7, 12, 14 e 16. É por ser a lei imutável, permanente, que a graça se tornou necessária. Quanto mais forte a lei, tanto maior a necessidade da graça, o imerecido favor de Deus. Quando alguém que merece morrer é perdoado, dizemos que esse alguém alcançou graça. Nos países onde existe a pena de morte, o documento concedendo perdão a um réu de morte começa em geral com as palavras: por graça do governador ou de quem quer que seja a autoridade. Pessoa alguma acusada de crime ou falta apela para a graça enquanto tem esperança de escapar da condenação por uma falha na lei. Mas quando o criminoso não encontra escape e vê a forca diante de si, então pede graça, roga perdão. A graça não pode existir separada da lei, mas como consequência dela. Não há, pois, razão para falarmos de uma dispensação da lei e uma dispensação da graça. Elas devem existir juntas. A graça não é necessária onde não existe lei. Suponhamos que uma pessoa fosse presa por assistir a uma reunião religiosa. A polícia informaria o juiz de que a causa da prisão foi tal. Suponhamos que o juiz dissesse: bem, não há lei proibindo assistir a uma reunião religiosa. Portanto, eu perdoo este homem e mando que ele seja posto em liberdade. Não temos dúvida de que o preso diria: eu não necessito perdão, não transgredi lei alguma. A graça ou perdão não pode ser estendida ao homem que não violou lei. O apóstolo diz: onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4, 15. A graça é para os que são pecadores, e pecado é a transgressão da lei. A única esperança do homem está em alguém sofrer a justa pena da lei de Deus, morrendo em seu lugar. Foi isso que Jesus fez. A lei de Deus não pode ser anulada ou passada por alto. Ela permanece para sempre. É a expressão do caráter de Deus. O Salvador Jesus Cristo tomou o nosso lugar e morreu para satisfazer a exigência dela. Deus pode, pois, ser justo e ainda perdoar pecadores. Esta é a graça de Deus, um bem que não merecíamos. Ela é o amor de Deus manifestado em Cristo para a salvação do homem. Por natureza nós somos pecadores. O apóstolo diz que o coração natural é inimigo de Deus e não pode guardar os seus mandamentos. Não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8, versículo 7. São Paulo diz também que a lei estava enferma pela carne. Isto é, não podíamos obedecer à lei por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o que era impossível a nós, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, a fim de que o preceito da lei ou a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 13 e 4. Isto é o que Deus nos dá,
a justiça ou vida perfeita que a lei requer, a justiça de Deus, e somos salvos da condenação da lei, alcançando a maravilhosa experiência de estar em paz com o céu. São Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Depois de estabelecer que somos salvos pela graça, o apóstolo pergunta: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Romanos 6, versículo 15. Continuaremos em pecado, isto é, violando a lei de Deus porque fomos salvos pela graça? De novo São Paulo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Romanos 6, 2. O homem salvo pela graça guardará os preceitos de Deus pelo poder do Espírito Santo que nele habita. Nenhum caso é difícil demais para a graça. Até o maior pecador tem perdão se apega a Deus com fé, se aceita o que Jesus fez por ele. Em certa igreja de Londres, 2 homens se ajoelharam diante da sagrada mesa, um ao lado do outro. Um deles era juiz da Corte Suprema da Inglaterra, o outro era um ex-ladrão arrombador. Com efeito, o que era juiz condenara o outro homem, tempos antes, a 7 anos de prisão. Mas após cumprir a pena e ser solto, esse homem se converteu e tornou-se um cristão fiel. Terminada a reunião, o juiz saiu para casa em companhia do pastor e, enquanto caminhavam, fez-lhe a pergunta: notou o senhor quem estava ajoelhado ao meu lado? Sim, respondeu o pastor, que acrescentou: mas não sabia que o senhor o notara. Houve um ligeiro silêncio e então o juiz exclamou: que milagre da graça! Sim, um maravilhoso milagre da graça, anuiu o ministro do Senhor. Nada é difícil demais para Deus. A quem o senhor se refere? Perguntou o juiz. Ao fulano de tal, disse o pastor, mencionando o nome do ex-ladrão. Não era a ele que eu me referia, atalhou o juiz. Eu falava de mim mesmo. O senhor falava de si mesmo, exclamou surpreso o pastor. Sim, era a mim próprio que eu me referia. Não foi difícil para aquele homem, ladrão que era, converter-se. Tudo o que ele tinha era uma vida de crimes. Ao ver Jesus, ele viu de fato um Salvador. Mas atente no meu caso. Fui ensinado desde a mais tenra infância a viver como cavalheiro. A minha palavra era documento. Fui ensinado a orar, a frequentar a igreja, a participar da Sagrada Comunhão. Formei-me em Oxford, fui chamado para advogar e finalmente me tornei juiz. Nada senão a graça de Deus podia levar-me a admitir que eu fosse pecador em pé de igualdade com aquele ladrão. Como o senhor vê, a minha conversão foi difícil. Mas nada é difícil demais para Deus. Quem quer que para ele se volte com fé pode achar salvação. Os que cometeram os mais vis pecados, os crimes mais espantosos, os mais baixos, os mais degradados aos olhos do mundo, constatam que verdadeiramente a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, versículo 11. Quanto aos que cometem pecados refinados, pecados populares, pecados que estão em moda, quão difícil lhes é vir a Cristo. Eles precisam admitir que são pecadores, que a graça de Deus até a eles inclui. Quão maravilhoso é que a salvação é dada por graça, como diz a Escritura, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. A salvação é dom da graça de Deus. E quão admirável é a graça de Deus, estendendo salvação aos que têm o que todos podem ter, fé no Senhor Jesus Cristo. Poderemos não ser capitães da indústria, poderemos não ser grandes pensadores, nem literatos, nem grandes artistas, mas podemos ter fé, podemos crer, e todo que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Isto é a graça de Deus, o seu amor, o seu poder em Cristo. Amigo, hoje é o dia da graça para ti e mim. Hoje é o dia da salvação. A graça é o oferecimento de misericórdia no dia da misericórdia. Hoje, agora, esta é a nossa hora de oportunidade. Não te demores, pois se recusamos a graça, enfrentaremos a condenação, a perdição eterna.
Venha Jesus tal qual estás agora. Confia a Ele a tua vida. Serás perdoado e transformado. Serás feito um filho de Deus. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, sem esperar que possa a vida melhorar, na tua graça confiar, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás, com teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. E agora dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.